Olá e seja muito bem-vindo ao Rotina da Espiritualidade. A liberdade. Por ela, a humanidade lutou guerras e escreveu poemas. Para ela, nós dedicamos nossas vidas. Mas, no mundo moderno, a liberdade se tornou um paradoxo. Nós temos mais opções do que nunca, mais produtos, mais tecnologia, mais conexões. Mas, em meio a essa abundância, muitos de nós nos sentimos presos. Presos em dívidas, presos em um ritmo de vida frenético, presos em uma gaiola de ouro que nos promete tudo, mas nos entrega o nada. O paradoxo da abundância. A liberdade é a eterna busca da alma humana. É o anseio por uma vida sem amarras, sem o peso do medo e da necessidade. Por ela, heróis sacrificaram suas vidas e filósofos dedicaram suas mentes. Mas o mundo moderno, com sua promessa de liberdade, nos vendeu um tipo diferente de prisão. Nós somos convidados a uma vida de abundância, onde ter mais é o caminho para ser mais. Trabalhamos mais horas para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas que nos prometem felicidade, status e, finalmente, liberdade. Mas essa é a grande mentira da nossa era. A cada nova aquisição, a cada nova dívida, a cada novo compromisso, nós nos prendemos ainda mais. A nossa casa se torna um depósito para coisas que não usamos. A nossa mente se torna uma lista de desejos que nunca acaba. E a nossa vida se torna um jogo de números, onde o estresse financeiro e a ansiedade são as únicas regras. O paradoxo é que, ao buscarmos a liberdade de ter, nós nos tornamos escravos de um ciclo interminável de trabalho, consumo e insatisfação. A liberdade prometida se torna a nossa prisão dourada. A prisão dourada e o silêncio da alma. Essa prisão dourada não é apenas material, ela é mental. Nós nos sentimos obrigados a ter uma vida que se encaixe nas expectativas sociais, a ter uma imagem perfeita nas redes sociais, a ter uma agenda lotada para provar que somos produtivos e importantes. Mas, em meio a esse ruído constante, a nossa alma se cala. Não conseguimos ouvir a nossa intuição, a voz da nossa própria essência, que nos convida a uma vida mais simples e com mais propósito. A nossa liberdade de escolha se torna uma ilusão, pois somos escravos de um sistema que nos diz o que devemos pensar, o que devemos sentir e o que devemos ter para sermos felizes. Mas e se a liberdade que buscamos não estivesse no acúmulo, mas na renúncia? E se o caminho para a verdadeira liberdade estivesse na simplicidade? E se a chave para a felicidade não estivesse na riqueza, mas na paz interior? Esta é a história de uma jornada que nos convida a questionar as ilusões da liberdade que o mundo nos vende e a encontrar a paz e o propósito no essencial. Mas e se a liberdade que buscamos não estivesse no acúmulo, mas na renúncia? E se o caminho para a verdadeira liberdade estivesse na simplicidade? É sobre isso que vamos falar hoje. Esta é a história de uma jornada que nos convida a questionar as ilusões da liberdade que o mundo nos vende e a encontrar a paz e o propósito no essencial. A nossa jornada começa com uma das maiores mentiras que o mundo nos conta. A ilusão de que a liberdade está em ter mais. A liberdade financeira, a liberdade de consumo, a liberdade de acumular. E, em nossa busca por essa liberdade, nós nos tornamos escravos de um ciclo interminável de trabalho, dívida e consumo. A nossa casa se torna um depósito para coisas que não usamos. A nossa mente se torna uma lista de desejos que nunca acaba. O ciclo da escravidão dourada. A jornada começa com o que parece ser a mais inofensiva das promessas. A de que a felicidade e a liberdade podem ser compradas. Somos educados para acreditar que o sucesso é medido pela quantidade de bens que possuímos, pelo tamanho da nossa casa e pelo carro que dirigimos. E em nossa busca por essa ilusão, entramos em um ciclo de trabalho, dívida e consumo. Trabalhamos longas horas em empregos que muitas vezes não nos trazem propósito, apenas para ganhar dinheiro para comprar coisas que nos foram ditas que precisamos. E quando não temos dinheiro para comprar o que queremos, recorremos à dívida, nos tornando escravos de um ciclo interminável que nos obriga a trabalhar ainda mais. Nesse processo, a nossa casa se torna um depósito para coisas que não usamos, um cemitério de objetos que prometiam felicidade,
mas que nos trouxeram apenas o peso da manutenção e a ansiedade da falta. A nossa mente, por sua vez, se torna uma lista de desejos que nunca acaba. No momento em que realizamos um desejo, já estamos buscando o próximo, em uma corrida incessante que não nos leva a lugar algum. O paradoxo é que, ao buscarmos a liberdade de ter, nós nos tornamos escravos de um sistema que nos promete tudo, mas nos entrega apenas a ilusão de plenitude. A fome da alma e a lei do essencial. Essa busca incessante por mais não é uma fome do corpo, mas da alma. É o nosso espírito buscando algo que o mundo material não pode dar. É uma busca por significado, por propósito, por uma paz que não pode ser comprada. E é nesse vazio que a simplicidade surge como uma filosofia revolucionária. Ela nos convida a questionar a grande mentira de que a liberdade está em ter mais, e a abraçar a verdade de que a verdadeira liberdade está em precisar de menos. A simplicidade é o ato de soltar o peso desnecessário, não apenas em nossas casas, mas em nossas mentes. É a escolha consciente de viver uma vida com propósito, de focar no que é essencial, e de encontrar a felicidade não na aquisição, mas na apreciação. A verdadeira liberdade não é o quanto você tem, mas o quanto você precisa. É a paz que vem de saber que a sua felicidade não pode ser comprada e que o seu propósito não pode ser vendido. É a liberdade de não ser escravo do consumo, de não ter que viver para impressionar os outros e de ter uma mente que está livre do ruído de uma vida que não te pertence. Mas a verdadeira liberdade não é o quanto você tem, é o quanto você precisa. Vamos explorar as 3 ilusões da liberdade que nos mantêm presos. Primeira ilusão: a liberdade financeira, o mito de ter mais. A sociedade nos diz que o caminho para a felicidade é ter mais. Mais dinheiro, mais carros, mais tecnologia, mais conforto. Acreditamos que, ao alcançar uma certa quantia, seremos finalmente livres. Mas para muitos, essa busca se torna uma prisão. A vida se torna um jogo de números, onde o estresse financeiro é a única regra. A verdadeira liberdade financeira não é sobre a quantia de dinheiro que você tem, mas sobre a sua relação com o dinheiro. É sobre ter o suficiente para viver com dignidade e desapegar da necessidade de ter mais. É sobre a leveza de não ser escravo de uma dívida, de não ter que trabalhar para comprar coisas que não precisamos. A liberdade está em saber que a sua felicidade não pode ser comprada. O mito da riqueza e a leveza do suficiente. A nossa cultura nos ensina que a verdadeira liberdade financeira é uma cifra na conta bancária. É a busca por 1 milhão, por 1 bilhão, por um horizonte que nunca chega. Mas essa busca incessante por mais é, na verdade, uma forma sutil de prisão. A liberdade financeira que realmente importa não está em acumular, mas em desapegar da necessidade de ter mais. É sobre definir o que é suficiente para você, sem deixar que o mundo ou as expectativas sociais o definam. Essa é a essência do minimalismo, uma forma de viver com intenção, onde cada posse, cada gasto tem um propósito claro. A leveza de não ser escravo de uma dívida, de não ter que trabalhar para comprar coisas que não precisamos, é a verdadeira liberdade. É a paz que vem de um coração que não está sempre desejando o próximo objeto, mas que encontra plenitude no momento presente. A liberdade está em saber que a sua felicidade não pode ser comprada. O peso invisível e a liberdade da alma. O peso da dívida e do consumo é uma corrente invisível que amarra a nossa alma a um ritmo de vida frenético. É o medo constante de não ter o suficiente, de perder o que temos, de ficar para trás. Essa ansiedade, essa baixa frequência, nos impede de ver as bênçãos que já estão em nossa vida. A verdadeira liberdade é o ato de soltar essa corrente, de viver com um propósito que não se mede em dinheiro, mas em significado. É sobre ter o suficiente para viver com dignidade e desapegar da necessidade de ter mais. Pois é nesse desapego que encontramos a paz. A liberdade não está no objeto, mas no vazio que ele deixa quando você decide não o possuir. A liberdade está na paz de um coração que não está sempre desejando, mas sempre agradecendo. Segunda ilusão: a liberdade social, o mito do ter que ser.
Nós somos ensinados que a liberdade é ter o poder de ser quem quisermos. Mas, na busca por essa liberdade, muitos de nós nos tornamos escravos de uma imagem. A imagem perfeita no Instagram, o status social, a opinião dos outros. A nossa vida se torna uma performance, uma busca interminável por validação e aprovação. E a nossa verdadeira essência se perde em um oceano de máscaras. A verdadeira liberdade social não é sobre ter a aprovação dos outros, mas sobre ter a sua própria. É sobre ser autêntico. É sobre a coragem de ser você mesmo, com suas falhas e suas virtudes. É a paz que vem de saber que você não precisa da validação de ninguém para ser completo. A sua liberdade está em ser fiel ao seu próprio caminho. Terceira ilusão: a liberdade mental, o mito do estar ocupado. Em nossa busca por significado, nós nos ensinamos que uma vida ocupada é uma vida bem-sucedida. Enchemos nosso calendário, nossa mente, nosso tempo com o ruído constante do trabalho, das notícias, das redes sociais. A nossa mente se torna um campo de batalha, e a nossa paz interior se torna a primeira vítima. A verdadeira liberdade mental não está em ter uma agenda lotada, mas em ter um espaço vazio. É a paz que vem de uma mente que não está cheia de ruído, mas de clareza. É a sua capacidade de estar presente, de ouvir a sua intuição, de se conectar com a sua essência. A verdadeira liberdade não está em ter todas as respostas, mas em ter a paz de não precisar de nenhuma. A prisão do ruído e a ilusão da produtividade. A nossa sociedade nos ensina que uma vida ocupada é uma vida bem-sucedida. Enchemos nosso calendário, nossa mente e nosso tempo com o ruído constante do trabalho, das notícias, das redes sociais e das expectativas alheias. A nossa mente se torna um campo de batalha e a nossa paz interior se torna a primeira vítima. Essa prisão do ruído, essa ilusão de produtividade, nos impede de ouvir a voz mais importante de todas, a nossa própria. E é nessa busca por uma vida lotada que perdemos a verdadeira liberdade. A sabedoria do vazio. A verdadeira liberdade mental não está em ter uma agenda lotada, mas em ter um espaço vazio. É a paz que vem de uma mente que não está cheia de ruído, mas de clareza. A sua capacidade de estar presente, de ouvir a sua intuição, de se conectar com a sua essência. A verdadeira liberdade não está em ter todas as respostas, mas em ter a paz de não precisar de nenhuma. A simplicidade, nesse sentido, não é uma falta, mas uma abundância de espaço. É o espaço para a inspiração, para a criatividade e para a paz. O poder da presença e o desapego da certeza. Uma mente que está livre do ruído pode finalmente estar presente. E a presença é a sua maior ferramenta espiritual. Quando você está presente, você se conecta com a sua intuição, a voz silenciosa que te guia para o seu propósito. A verdadeira liberdade não está em ter todas as respostas, mas em ter a paz de não precisar de nenhuma. A sua mente, em sua necessidade de controle, quer saber o como, o porquê e o quando. Mas a sua alma, em sua sabedoria, sabe que a paz está na aceitação do mistério. A liberdade é a sua capacidade de viver com incerteza e de ter fé na jornada, mesmo sem saber o destino. Essa é a liberdade que a simplicidade oferece. E aí está, as 3 ilusões da liberdade que nos mantêm presos. Mas, ao reconhecer essas ilusões, nós nos abrimos para um novo caminho. O caminho da simplicidade. A simplicidade não é uma negação da vida, é a libertação da vida. É a coragem de soltar o que não nos serve. É a sabedoria de focar no essencial. É a paz de saber que a sua felicidade não está em um lugar distante ou em um objeto que você precisa comprar. Ela está aqui, agora, no presente, em uma vida vivida com intenção e propósito. A coragem de soltar e a sabedoria de focar. A simplicidade não é uma negação da vida. Ela é a libertação de tudo o que te impede de viver plenamente. É a coragem de soltar o que não nos serve mais, não apenas em nossas casas, mas em nossas mentes e em nossas agendas. O peso de posses desnecessárias.
de compromissos que nos drenam e de pensamentos que nos aprisionam, é um fardo invisível que carregamos diariamente. A simplicidade é o ato de coragem de largar esse peso, de dizer não ao que nos sobrecarrega para poder dizer sim ao que nos liberta. É a sabedoria de focar no essencial. Pense em um escultor que não apenas adiciona argila, mas remove o que não serve para revelar a obra-prima que já está dentro. A simplicidade é essa arte. É a sabedoria de remover o inessencial para revelar a verdadeira beleza e o propósito de nossas vidas. Onde a verdadeira felicidade mora. A simplicidade nos leva para o lugar onde a verdadeira felicidade mora, o presente. Ela nos ensina que a felicidade não é um destino distante que alcançaremos quando tivermos mais dinheiro, mais tempo ou mais coisas. Ela está aqui, agora. Está na paz de uma xícara de café, na alegria de uma conversa com um amigo, na beleza de um pôr do sol. Uma vida vivida com intenção e propósito é a maior obra de arte que podemos criar. É uma vida que nos conecta com a nossa essência e nos liberta da busca incessante por algo que já está em nosso interior. A verdadeira felicidade não pode ser comprada. Ela é encontrada. Se este vídeo te inspirou, deixe um like, se inscreva no canal Rotina da Espiritualidade e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Me conta nos comentários, qual dessas ilusões você vai começar a soltar hoje? Até a próxima. Muita luz e paz para você.